Atos 7, versículo 51. Diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Agora leia o 58. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado, que está escrito na tua Bíblia? Chamado? Saulo. Diga mais forte. Saulo. Vou ler de novo. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Amém. Até aqui. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Meu Deus, é com temor que fazemos isso, pedindo que o Teu Espírito possa falar conosco, Pai. Sabemos que o Senhor se manifesta através da Tua palavra para nos ensinar, Deus, e para nos corrigir, ó Pai. E para que nós possamos aprender mais de Ti. Espírito Santo, que o Senhor possa ministrar os nossos corações, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, ser ensinados nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui, nesse capítulo 7 de Atos, eu pude ver um jovem chamado Estevão. Estevão, ele era um diácono, e ele foi estabelecido para ajudar os apóstolos de Jesus. Estevão era um jovem de aproximadamente 20 anos, da nossa idade, e ele era cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que ele era um jovem cheio do Espírito Santo. E aí ele era para auxiliar as viúvas, os órfãos. Mas, além de fazer isso, por ele ser cheio do Espírito Santo, ele era um jovem evangelizador. Aonde ele ia, ele anunciava Cristo, ele pregava Jesus Cristo. E aconteceu que ele, diante dos judeus, ele se pôs em pé e começou a pregar as Escrituras. E ele começou a falar desde lá de Moisés, começou a anunciar Jesus. Aí ele veio anunciando Jesus, anunciando, e o povo estava ouvindo ele. E ele começa a olhar para o povo e fala assim: povo de dura cerviz e incircunciso de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como seus pais fizeram, como mataram os profetas. Então você vê o discurso dele em meio a uma geração, a um monte de pessoas incrédulas, pessoas duras de coração e pessoas que resistiam ao Espírito Santo. E aconteceu que esses pessoais que estavam ali ouvindo aquele discurso, eles indignaram e falavam que era blasfêmia. E começaram a apedrejar. Levaram Pedro para fora de Jerusalém e apedrejaram ele. E aí a Bíblia nos fala que as vestes daquele jovem chamado Estevão foram depositadas até os pés de Saulo. Saulo, esse mesmo Saulo, é o conhecido apóstolo Paulo. Saulo, ele estava em meio a esse discurso, em meio a um discurso maravilhoso, ele falando sobre Jesus Cristo, homem temente a Deus, valoroso em obras, que morreu, que ele foi injustiçado e morreu, mas que ele ressuscitou, e ele começou a falar sobre Jesus. Mas em meio àquele discurso, o próprio Saulo, ou o apóstolo Paulo, ele resistiu ao Espírito Santo, de forma que ele endureceu o coração. E aí eu comecei a me perguntar: pode um homem resistir ao Espírito Santo? Pode um homem resistir à graça de Deus? E eu quero falar hoje sobre graça irresistível. Porque a Bíblia nos mostra que o homem, ele endurece o coração para não ouvir Deus. A Bíblia nos mostra que o homem resiste. E por que graça irresistível? Que é uma das doutrinas da graça, da salvação. Porque eu pude observar que Deus chama-se graça irresistível porque Deus, ele quebra toda a resistência do homem. Então você pode ver, em meio a um monte de pessoas que ouviram uma palavra, um cara que simplesmente pegou as vestes daquele de Estevão, ele participou, ele concordou com a morte dele. E aí mais pra frente você vê o apóstolo Paulo
pedir pro governador liberar para ele caçar cristãos, para perseguir cristãos de outra cidade, porque ele era contra o cristianismo. Mas aí agora eu quero que você leia esse texto, o capítulo 9, que vai narrar a conversão de Paulo. 9, versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Agora eu quero que você leia o 15. Disse-lhe, porém, o Senhor, está dizendo para Ananias: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Diga amém. Amém. Então aqui, o próprio Jesus já vai falar para Ananias: Vai, porque este, está falando de Saulo, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. Amém. Até aqui. Então eu quero que você possa aprender algo nessa tarde. Aqui relata a conversão de Paulo. Paulo, ele estava indo até a cidade de Damasco para perseguir os cristãos. Ele era totalmente duro, ele era totalmente teimoso, ele era totalmente contrário ao Evangelho. Ele não aceitava a Jesus Cristo. Para ele era loucura seguir a Jesus Cristo. Então ele era contra e ele perseguia duramente aqueles que aceitavam Jesus Cristo. E aí Paulo, em meio àquele caminho, ele tem um clarão que de repente deixa ele cego e ele cai no chão. E ele ouve uma voz e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Quem é, Senhor, quem eu persigo? E ele diz: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Imagina você, está indo de caminho para perseguir cristãos, e de repente você vê um clarão mais forte que a luz do meio-dia, e você não consegue enxergar mais nada, e de repente você ouve o próprio Jesus falando com você: Ei, Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa para você é recalcitrar contra os aguilhões. E aí, Paulo, ele fica cego por 3 dias. Quantos dias? 3 dias. E aí Deus mostra uma visão para Ananias, que era um cristão, e fala assim: ó, lá na rua direita, você vai lá, vai ter um servo meu chamado Saulo, quem está cego, e você vai lá, vai impor a mão nele e ele vai recuperar a vista. E aí Ananias fala assim: Senhor, eu ouvi falar a respeito desse Saulo aí, ele persegue os cristãos e mata. E ele fala assim: ó, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para pregar entre os gentios. E aí Ananias vai, conversa com Paulo, fala sobre Jesus para Paulo, põe a mão nele, e aí a Bíblia fala que como naquele momento em que Ananias coloca a mão sobre ele, como se escamas caíssem dos olhos de Paulo. Que é uma conversão impressionante, é uma conversão muito linda, e que a gente pode trazer ela para os nossos dias de hoje. Primeiro ponto que eu acho interessante, Jesus fala para Paulo: Paulo, por que você luta contra os aguilhões? Por que você resiste? Você é obstinado, você é teimoso. Eu quero você para mim. E muitas vezes você tenta resistir, mas a minha graça sobre a tua vida, ela é irresistível. Eu vou quebrar toda a resistência. Não importa o quanto você tenta fugir de mim, não importa o quanto você vai para o mundo, não importa o quanto você odeia a igreja, você odeia o cristão. Eu te escolhi, eu quero você, e eu vou te envolver com o meu amor, e a minha graça, ela vai te envolver. E você vai ser meu porque eu te escolhi. Então eu quero que você possa trazer isso para você. Eu quero que você possa trazer isso para um amigo seu.
Você pode olhar para o seu amigo e falar, poxa, mas esse cara nunca vai querer vir para Deus, ele odeia ir na igreja, ele não gosta de palavra, ele fala mal de pastor, ele fala mal de dízimo. Ei, Deus escolheu o seu amigo e ele vai quebrar toda a resistência. Aquele cara que parece mais impossível de ser salvo, Deus vai usar a tua vida para que possa cair escama do olho dele e ele possa aceitar Jesus Cristo. Quero ouvir um amém? Amém. Então, e aí a Bíblia fala assim, Paulo, por que você é obstinado? A palavra obstinado significa determinado, bicho teimoso. Sabe aquele cabo que você não adianta você falar nada pra ele que ele não aceita, ele é teimoso, ele não aceita nada. E aí ele fala assim, dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. E eu fui procurar o que significa aguilhões e recalcitrar. Aguilhão é um instrumento agudo que fica no cavalo para domar ele. Então, e aí recalcitrar significa teimar, você querer fugir, você querer ir para onde você quer. Mas quando o Espírito Santo ele te marca, quando o Espírito Santo ele te enche, quando você começa a ouvir a palavra, Deus ele começa a te guiar. Ei, você é meu filho, eu te gerei, você vai andar no meu caminho. E muitas vezes nós, na nossa teimosia da nossa vida, nós queremos tomar um caminho fora. Eu já tentei tomar um caminho fora de Deus, mas a graça dele é muito maior sobre a minha vida que eu não consegui dizer não para ele. Porque o seu amor ele nos atrai com cordas de amor. E aí Paulo tentava, não, mas eu não quero, não, mas eu não... mediante a um discurso de Estevão, mesmo assim ele resistiu àquilo que o Espírito Santo queria fazer. E aí ele demonstra como um cavalo, birrento. Ei, aqui é o caminho, seja meu, eu te chamei, você é escolhido, anda na minha presença, se santifique, vai na igreja, vai na célula. Não quero ir na célula não, mas eu não vou na célula. E teimando. E vai e acaba se machucando. Ele fala assim, Jesus fala assim, ei Saulo, dura coisa para você é querer fugir de mim. Não tem para onde fugir. Não tem para onde você querer escapar. Eu te escolhi e eu te quero. Isso basta. De forma que toda a resistência de Paulo foi sendo quebrada. E ele ficou cego. E eu pude perceber um tratamento no caráter de Paulo. Ele foi para pensar na sua vida. Poxa, olha como que minha vida está. Estou perseguindo o cristão. Poxa, Jesus é o Salvador. Ele deu a vida por mim. Será que é verdade isso mesmo? E o Espírito Santo começou a ministrar no coração de Paulo. E assim que eu posso ver na vida das pessoas hoje. As pessoas hoje elas vão parar para olhar para a vida dela e falar, poxa, minha vida está um vazio. Poxa, não faz sentido minha vida, eu curto o prazer, eu faço o que eu quero, mas falta alguma coisa. Meu Deus, eu não sei o que eu faço mais, minha vida não tem mais sentido, não tem mais lógica. E aí o Espírito Santo começa a ministrar no coração daquela pessoa, quebrando todo o argumento, quebrando toda a resistência na vida dela. E aí, Ananias vem e põe a mão sobre ele e como escamas caem dos olhos dele. Eu quero que você possa ser usado como Ananias foi usado. Quem sabe você foi chamado para evangelizar e para pregar o próximo apóstolo Paulo. Você vai ganhar um discípulo que vai ganhar uma multidão para Jesus. Basta você estar sensível à voz de Deus. Ei, Ananias, vai e ora com aquele cara. Ei, Ananias, sai do seu conforto e vai lá naquela rua lá pro cara e prega para aquele cara. E põe a mão na cabeça dele e manda ele ver. Ele está cego, mas ele vai tornar a ver. Você tem a unção do Espírito Santo em você. Para aquele que está cego, possa enxergar. Então eu quero que você seja tomado dessa autoridade. Diga, amém, eu recebo. E que você possa receber essa unção de forma que aquele seu amigo que não consegue enxergar nada, você vai começar a orar. O Espírito Santo vai tocar na vida dele. E logo ele vai estar na cela. Amém? E olha que interessante para finalizar. É graça irresistível por quê? Paulo, ele era teimoso. Paulo, ele era obstinado. Paulo, ele resistia ao Espírito Santo. Paulo, ele era duro de coração. Paulo era uma pessoa que era impossível ser salva. Mas é impossível mesmo. Mas a Bíblia diz que Deus havia escolhido ele para que ele pudesse pregar aos gentios. Então foi Deus que chamou ele antes da fundação do mundo. Deus escolheu ele antes que ele nascesse. Como disse Davi, ainda que eu era substância informe no ventre da minha mãe, o Senhor já me via lá. E todos os meus dias foram escritos no teu livro. Então eu quero dizer que Deus ele já te planejou o teu futuro. Deus já planejou o teu ministério. Você vai fazer coisas grandiosas porque Ele te escolheu para fazer isso. Ele não te escolheu porque você ia fazer isso, mas Ele te escolheu para.
De forma que Ele te escolheu porque Ele quis, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele olhou para você e falou: eu quero salvar esse cara, e eu escolhi ele, porque eu quero. Eu tenho misericórdia de quem eu quero e compadeço de quem eu quero. Deus, Ele não te escolheu porque Ele previu que você fosse crer em Jesus. Porque se fosse assim, a salvação seria por causa das obras e não por causa da fé. Então você crê em Jesus porque você foi escolhido. Não você foi escolhido porque você iria crer em Jesus. Amém? Vamos entender, é meio complicado de entender. Mas, o que eu quero dizer, porque você é um escolhido, não ia ter como você dizer não para Deus. Você podia querer não saber de igreja, você podia faltar célula, mas Ele te escolheu. E toda a resistência da sua vida foi quebrada, para que você faça um propósito. Eu quero que você pare e pense: tem como existir o Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? Não. Tem. Porque a Bíblia fala lá em Atos 7, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Então tem como eu existir o Espírito Santo, tem como eu endurecer o meu coração. Mas, quando Deus me escolhe, toda a resistência que eu resistia, que eu endurecia, ela vai sendo quebrada por causa do seu imenso amor. Então, porque Ele me escolheu, Ele vai quebrar toda a resistência. Mas é possível que eu tenha resistido no meu coração. É possível que até hoje meu coração tenha se endurecido para aquilo que Deus quer fazer. Mas eu quero dizer que a partir de hoje, o Espírito Santo vai tocar o teu coração e você vai ver as coisas de uma forma diferente. Deus vai mudar a sua natureza. E Deus vai falar assim: ei, agora você pertence a mim. Você é escolhido por mim. E eu te fiz agradável em mim mesmo, porque eu te escolhi e pronto. Então eu te escolhi para que você faça. Então era impossível que Paulo rejeitasse Jesus. Era impossível que a graça não quebrasse todo o argumento dele. Era impossível. Porque se ele era um escolhido, como que ele podia rejeitar a Deus para sempre? Ele podia endurecer, ele podia lutar, mas era impossível que ele não fosse salvo, porque Deus escolheu ele. Entende? Quantos entendem isso? Isso é maravilhoso. Então a gente luta contra Deus, a gente resiste, a gente não quer, a gente é inimigo de Deus. Mas ele escolheu Paulo para ser apóstolo dos gentios, para pregar. Como que Paulo podia frustrar o plano de Deus se ele já era escolhido? Então não tinha como ele negar, não tinha como ele dizer não. A graça de Deus quebrou todo o argumento, envolveu ele e ele foi salvo. E a conversão dele foi de forma mais linda. Ele falou assim: agora eu pertenço a Jesus, agora tudo mudou. Eu que persegui a igreja, agora eu quero pregar, eu quero abrir igreja. Eu que falava mal de Jesus, agora eu quero falar bem. Eu que não vivia para Cristo, agora eu vivo para Cristo. Eu que era o menor, eu que era o desprezado dos apóstolos, como um abortivo, mas hoje, pela graça de Deus, eu sou o que sou, pelo que eu fiz muito mais do que eles, mas não eu, mas a graça de Deus que está em mim. Diga amém e dê uma salva de palmas. Eu quero que você pegue isso para a sua vida. Deus, Ele te escolheu para fazer alguma coisa. Deus te escolheu para cumprir um chamado. Ele quebrou toda a sua resistência para que você pudesse ganhar vidas para Ele. Então você é salvo para ganhar uma multidão de eleitos. Imagina a tua célula cheia de gente que Deus escolheu para fazer algo. Imagina aquela glória, imagina aquela unção. É isso que Deus quer fazer na tua vida.